Boa noite, assinante NET, seja bem-vindo. Começa agora mais um Lente de Saia, o Lente Esportiva de quinta-feira, onde ninguém aqui usa saia, mas não deixa de ser o mais feminino dos Lente Esportiva que nós temos aqui no canal. Para me ajudar a apresentar esse programa de hoje, que está bem rico, bem interessante, cheio de informações interessantes, a nossa Miss Drift, Renata. Boa noite, Renata. Boa noite, Lu. Boa noite a todos de casa. Mais uma vez, mais uma quinta linda. E viemos trazer uma informação muito importante para vocês, esportistas, aqueles que querem começar também no esporte. Sempre falamos dos atletas, sempre falamos dos esportes e agora vamos falar do antes, o que fazer para se preparar para o esporte. Trazemos aqui hoje à noite o Alexander, ele que é cirurgião cardíaco e médico do esporte. Boa noite, Alexander. Boa noite, Renata. Boa noite, Luciane. Prazer estar aqui. Espero trazer alguma informação que contribua com a prevenção, explicar um pouquinho sobre o que é a medicina do esporte para que o público em casa possa entender um pouco mais. Então já começa falando aí o que é, para a pessoa entender o que é realmente a medicina. Fala um pouco do seu currículo também e o que é a medicina do esporte. Tá, bom, eu sou médico há quase 11 anos, me formei na PUC São Paulo, em Sorocaba. E depois fiz cirurgia geral lá e cirurgia cardíaca no INCOR, em São Paulo. Venho atuando na área de cirurgia cardíaca desde então. E há 2 anos eu comecei um curso de pós-graduação em medicina do esporte, porque eu gosto, eu sempre pratiquei esportes, eu gosto dessa área. É uma área em desenvolvimento, é uma área agora com a proximidade de Olimpíadas, a Copa no Brasil, Olimpíadas no Brasil. Uma área que está crescendo com certeza. Hoje todo mundo busca o esporte não só pelo benefício que traz do ponto de vista de saúde, mas também por estética. Eu acho que os dois âmbitos são salutáveis, eu acho que é saudável buscar os dois. E eu me interessei muito nessa área, fiz a pós-graduação e agora estou atuando também como médico do esporte, além de cirurgião cardiovascular. E você de casa já prestou atenção em um pouquinho, que o programa de hoje é bem rico, bem completo. Você, como sempre, é nosso convidado de honra para participar desse programa, não é mesmo, Renata? Com certeza, sempre queremos a sua participação, porque é muito importante. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida com esse médico, que você viu que o currículo dele é bem extenso e bem interessante. Especialista. Especialistíssima. 3471-8936, telefone. Também temos o Twitter, @Lente Esportiva, facebook.com/Lente Esportiva. Você também, eu sempre repito, tem amigos que é de outra região, que não seja das 9 cidades que nós transmitimos. Também estamos passando ao vivo na Lente Esportiva, no Facebook. E também temos o e-mail ao vivo, @netservicos.com.br. Manda sua dúvida, manda seu questionamento. Também, se você quiser dar alguma opinião sobre o programa, fique à vontade. Vamos lá, doutora Alexandra. O coração ele é o órgão que mais, não diria sofrer, acho que está errado, o mais esforçado numa atividade física, é o que mais se esforça, né? O que acontece com o coração durante uma atividade física? Bom, o coração, eu acho que todos os órgãos têm a sua participação na atividade física, nenhum órgão é realmente isolado do outro. Você tem, assim, intimamente relacionados o coração e os pulmões, né? O coração, ele é responsável pelo bombeamento do sangue, tá? E é uma resposta natural, à medida que nosso corpo precisa de mais sangue, porque está fazendo atividade física, que o coração aumente o bombeamento. Então ele aumenta a quantidade de sangue que ele bombeia, principalmente através da frequência cardíaca, né, que aumenta à medida que a gente precisa de mais oxigênio, mais nutrientes no resto dos tecidos do corpo. Esse aumento de frequência atinge um certo limite. Existem os limites que são seguros, os limites em que um médico, um educador físico, um personal trainer vai saber colocar aquele indivíduo que está praticando o esporte em faixas seguras. Então, depende muito do que a pessoa procura, se é uma pessoa que está começando uma atividade física, se é uma pessoa que está buscando melhorar um desempenho, já é um atleta de alto rendimento. Cada particularidade se encaixa na hora de você indicar qual que é a atividade física e como que vai praticá-la.
Certo. E realmente, eu estava lendo que conforme o esforço físico, conforme as atividades físicas, o coração de um atleta, ele aumenta de tamanho. O coração é um músculo. Tá? Ele é um pouco diferente do músculo esquelético, que é um músculo que a gente consegue comandar, braços, pernas, mas ele é um músculo. Então, ele pode hipertrofiar e ele pode aumentar um pouco de espessura, dependendo do tipo de atividade física que você faz, se ela é aeróbica, que é basicamente atividade física de resistência, como corrida, natação, bicicleta, ou se é uma atividade física anaeróbica, como, por exemplo, a musculação. Então, cada uma dessas atividades tem um impacto diferente sobre o coração. Mas algumas pessoas já devem ter ouvido falar do coração de atleta, né? Que é um coração que é um pouco maior do que um coração de uma pessoa que não é um atleta de performance, de alta performance, de alto rendimento, mas não necessariamente esse é um coração doente. O coração de atleta ele aumentou de tamanho porque as paredes estão um pouco mais espessas, mas ele é condicionado, é um aumento global e não um aumento segmentar que acontece com a hipertrofia miocárdica, que é uma doença. Essa sim é uma doença. O coração de atleta não é uma doença. Então, a diferença de um coração de um atleta para uma pessoa comum seria o tamanho? Basicamente? Sim, nem todo atleta tem o coração de atleta. Tá? Pode ser uma resposta fisiológica, uma resposta normal, mas você pode ter um atleta de alto rendimento, um triatleta que faz Ironman, por exemplo, com coração de tamanhos normais e espessuras normais. Não necessariamente um atleta vai ter um coração mais fibroso, mais muscular, nem nada. Não. Isso depende da característica da pessoa mesmo. Depende. É aí que entra a medicina para estar estudando e ver se você precisa de um tratamento ou não. Isso. As doenças cardíacas que são as que geram mais risco para quem quer praticar ou já pratica alguma atividade física são aqui no nosso hemisfério, ou aqui nas Américas, é a cardiomiopatia hipertrófica, que é um aumento da espessura do ventrículo esquerdo, que é a grande câmara do coração que realmente bombeia o sangue para o resto do corpo. Essa, se tiver muito espessa, e ela pode aumentar com a prática da atividade física, ela pode gerar arritmias que podem ser letais. Essas arritmias letais, principalmente uma chamada fibrilação ventricular e uma outra chamada taquicardia ventricular, essas podem levar à morte. São essas que causam a morte súbita nos atletas que a gente vê em campo, como foi o caso do Serginho, pelo São Caetano em 2004, no jogo contra o São Paulo lá no Morumbi. Então, o que ele tinha era isso, ele tinha uma miocardiopatia hipertrófica, o coração dele era muito espesso, e isso gerou uma arritmia durante o jogo, durante o esforço, e essa arritmia só consegue ser revertida, basicamente, através da cardioversão elétrica, que é levar o choque, coisa que não era disponível na época lá, já era disponível no mercado, mas não era obrigatório. Nos campos, Depois do evento com o Serginho é que começaram a prestar mais atenção. Infelizmente tem que acontecer uma tragédia, né, para prestar atenção. Mas no caso do Serginho, que estava lendo, ele tinha doença, já tinha sido falado, já tinha sido avisado que ele tinha isso, você não poderia estar jogando, foi isso, né? Foi, ele já tinha, se não me engano, acho que 3 avaliações prévias e as 3 já haviam identificado o problema, já havia sido relatado e não foi tomada nenhuma providência, né? E isso é o tipo de coisa que você não pode jogar na mão do atleta para decidir. Falar, olha, você tem a doença, você quer continuar ou não? Ele é um leigo, né? Ele não cabe a ele saber os riscos. Ele tem que saber a doença que ele tem, é claro, mas você não pode transferir a responsabilidade para ele. Você tem que ter um médico que vá lá e coloque no papel, fala, está proibida a prática esportiva, competitiva, tá? E infelizmente retirá-lo do esporte competitivo. Não pode. Eu li bastante, a gente está lendo bastante, que é um assunto, né, que não faz parte do nosso cotidiano, né, mas nós que não somos atletas, né, Lu? Profissionais não. E fala bastante sobre isso, sobre ética entre médico e atleta. A maioria das informações que nós pegamos
e de medicina, de esporte, fala sobre isso, sobre a ética, sobre o médico saber diferenciar entre a crença, entre o que ele crê, entre a fé, a razão, e ter esse paradigma aí de moral e até de lei. Eu acho que são poucas as vezes que eu li sobre medicina tão específica, assim, que eles falam que você tem que realmente separar. E é difícil, né? Porque ali, às vezes, você está com um atleta que, igual no caso do Serginho, ele era profissional. Sim. E às vezes você tem um atleta que vale milhões, né? Você está lidando com um atleta que o clube investiu milhões e existem vários interesses, mas o médico tem que deixar essa situação financeira, essas pressões que existem, tem que deixar do lado de fora da avaliação. Ali você está falando sobre uma vida, né? Exato. E se acontecer, mesmo você tendo todo o equipamento à beira do campo, o desfibrilador, médicos treinados para fazer o atendimento adequado, que na maioria não acontece, infelizmente, você vê que massagem cardíaca não é passar a mão no peito, né? Não é chacoalhar, massagem cardíaca é diferente, né? Eu acho que o nome está até errado, não devia nem ser massagem cardíaca, o nome correto é compressão torácica, para bombear o sangue. Então, mesmo você tendo tudo isso, médico treinado, mesmo você tendo desfibrilador, se você libera um atleta desse para funcionar, para trabalhar, a chance dele conseguir reverter uma arritmia dessas em campo, ainda assim não é das melhores. Ele está correndo um sério risco de vida, mesmo com todo o equipamento. E, doutor, tem uma diferença entre aquela arritmia, porque tem vários tipos de arritmia, Vários tipos. É isso, né? Vários tipos. Existem... Porque daí a pessoa às vezes está em casa, meu Deus, meu médico falou que tem arritmia, vou morrer amanhã. Não. Então, não, tem vários tipos. Se você puder explicar para a gente. Claro. Existem as arritmias que são, que a gente chama de arritmias benignas e arritmias malignas. Benignas no sentido de que elas não vão ocasionar sua morte por conta do começo da arritmia. Mas existem aquelas arritmias que são as arritmias malignas, que são essas que a gente vê que levam à morte súbita. Arritmia é um termo genérico para qualquer tipo de descompasso na hora do batimento cardíaco. Certo. Então, você precisa conversar com o seu médico para saber que tipo de arritmia que você tem, para saber como você vai tratar, se precisa de tratamento ou não. Se é uma arritmia que te proíbe de fazer atividade física, qual é o risco que está dentro daquela arritmia. A arritmia é um negócio muito... É que nem você falar, eu tenho tosse. Existem vários motivos para tosse. Pode ser um resfriado, você pode ter uma pneumonia, você pode ter alguma coisa alérgica, você pode ter um refluxo gastroesofágico, então muita coisa leva à tosse. É a mesma coisa a arritmia, são vários tipos de arritmia e você realmente precisa saber qual você tem para saber se você está correndo algum risco ou não. E todas elas têm tratamento? Tenho arritmia, estou ferrado, não posso fazer exercício? Todas têm. Tem. Todas têm. Existem as arritmias que podem aparecer sem dar sinal nenhum. Tá? É o problema, é uma coisa que pode acontecer com esse tipo de arritmia, da hipertrofia, né, do espessamento do coração. Então, o que a gente sabe que acontece hoje, não só no Brasil, mas até em países desenvolvidos, na Itália, eles têm um problema muito sério com isso. Na Liga de Vôlei era assim. Simplesmente os exames que são preconizados pelas associações médicas de medicina do esporte não são feitos. Tá? A grande maioria dos clubes aqui no Brasil, e não precisa ir longe, não estamos falando de um lugar onde o acesso é difícil à área médica, aqui dentro do estado de São Paulo, aqui na nossa região, a maioria dos clubes não faz os exames que são preconizados. Então, é um risco tanto para o atleta, um risco de vida, e um risco legal para o clube que não adere a essas as recomendações. Doutor, hoje a gente tem uma tecnologia avançada, uma medicina avançada. É justo um atleta morrer por problemas desse tipo hoje? Não. Não é admissível. Eu diria que existe apenas um tipo de arritmia cardíaca que essa realmente você não tem como prevenir. Se chama commotio cordis. É um negócio muito raro que acontece quando o tórax do atleta é impactado num ponto específico, naquele momento em que o coração está na fase de recuperação para o próximo batimento cardíaco.
Ou seja, tem que ser um negócio muito caprichado mesmo, não tem como Vontade você... de Deus, né? Exatamente, não tem Aí como... tá fora da... Não tem. Isso daí acontece no coração normal, não é que o coração já era doente. Então, não tem como. É um coração normal que, infelizmente, levou um golpe, um soco, uma bolada, alguma coisa naquele momento em que não poderia. E aí, realmente, não tem o que fazer. Mas essas arritmias que a gente vê de morte súbita, que nem aconteceram na Europa, aqui no Brasil também, isso daí é totalmente evitável. Deixar chegar a esse ponto, alguém falhou no meio do caminho, alguém errou. E a gente tem uns vídeos aí, né, pessoal, tá ok? Os vídeos? Tá ok. Pode passar pra gente? A gente pode ir comentando. Esse foi na Maratona de São Paulo, um atleta ali começou a passar mal ali, recebeu Sim. atendimento, né? Tinha... Esse atleta é engraçado. Você vê, você tem um Vira um socorrista pouquinho. ali com a mão no tórax, né? E ele não está fazendo nada. Ele tá com, tem uma pessoa com um vestido rosa, com o esteto, e está auscultando. Mas você vê que ela não é da organização, né? Ela está de vestido, ela tá salto tipo alto. só dando um apoio Ela moral estava ali. passando, alguém passou mal ali e tá... Mas é exatamente isso, ele teve a parada, só que ninguém tá fazendo nada. Exatamente. Todo mundo parou ali, ela está dando uma auscultada, enquanto isso o coração dele não está bombeando e o cérebro dele está morrendo. Agora ele resolveu massagear. E o áudio do vídeo mostra ele parando e solicitando ajuda, que é uma coisa importantíssima. A primeira coisa, você tem um negócio chamado corrente de sobrevivência. Esse daí é o commotion cords. O atleta vai levar um soco, levou um soco no peito. Eu ia falar sobre Nesse isso. nesse momento o coração dele parou de bater, ele já não tem mais bombeamento e ele... E mais uma vez ninguém sabia o que fazer, eu vi esse vídeo. E aí, exatamente, quer dizer, foi uma fatalidade, não tem como você se proteger dessa fatalidade, é uma raridade acontecer isso. As pessoas nem perceberam As pessoas, a gravidade ali, não, né? E o pessoal chega e alguém vai querer abanar e estão soltando a faixa do kimono dele. Não dá, realmente, o pessoal tem a boa vontade de querer ajudar, mas não sabe ajudar. Porque nunca a pessoa que é despreparada, nunca sabe se ela está desmaiada, se é alguma coisa. Eu, pelo menos, a primeira Esse é coisa... o Serginho. É o nosso Serginho. caso mais famoso aqui no Brasil, né? Esse caso do Serginho é emblemático, né? Foi o caso que desencadeou toda essa reviravolta em relação a desfibriladores externos. Ali ele caiu, o coração dele ali já não estava mais batendo, estava só fibrilando, que é um tremor do coração. E o pessoal começa a abanar e passar a mão no peito dele, olha lá. Isso que eu acho absurdo, essa massagem aí é o pior. Infelizmente isso daí não é eficaz, né? Então você precisa saber o que fazer nesse momento. Existem cursos que são para pessoas que não são da área de saúde, que é o suporte básico de vida, em que você estabelece uma rotina na hora que você percebe que uma pessoa está caída, que ela está passando mal. A primeira coisa que você tem que fazer é abordar a pessoa e tentar se comunicar com ela. Se a pessoa está falando, é porque ela está respirando. Se ela está respirando, o coração está batendo, está tudo bem. Agora, se ela não responde, se você percebe que ela está desacordada, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir ajuda, antes de mais nada. Não tem que abanar, não tem que Fazer dar massagem espaço para cardíaca. respirar. O ar está lá, ele está respirando, ninguém está roubando o ar dele. Não precisa de nada disso, precisa ligar para ajuda. Precisa ligar para o SAMU 192, ligar para o 193 para o resgate. Se é uma área de grandes aglomerações, por lei, você tem que ter um desfibrilador externo ali e pessoal treinado para usá-lo. Isso é lei estadual desde 2007. E Mesmo assim, ainda demorou 3 anos após o caso Sérgio para entrar esta lei, né? você vê alguns estados, tipo Maranhão, em 2005 já tinham essa lei. Aqui, alguns municípios já tinham a lei desde 2005, logo depois do evento com o Serginho. Campinas é um município que tinha, desde 2005, já sancionado pelo prefeito. E depois se tornou uma lei estadual em 2007. Acabou soando como uma novidade aqui pra gente, porque quando o Serginho morreu, meu Deus, o cara morreu, ele estava andando. E é uma coisa que acontece bastante por aí. Eu tenho uns dados aqui da FIFA, 84 jogadores morreram em campo nos últimos 5 anos. 84, é um número expressivo. Sim. E também o Comitê Olímpico Internacional, a cada ano 30 atletas profissionais com menos de 35 anos sofrem morte súbita. Exatamente. E aqui eles estão falando com menos de 35 anos, quer dizer, você não está nem esperando, né, uma pessoa jovem
Tem um problema cardíaco? Existe também o problema da hereditariedade, né? Isso é muito forte na Itália, no norte da Itália. Ali o problema cardíaco é outro, não é a hipertrofia, chama displasia ritmogênica de ventrículo direito, é um nome complicado, mas mostra que tem uma parte do coração ali que não está funcionando bem, que é o ventrículo direito, e que predispõe a arritmias. Tá? E isso é muito comum na Europa. Então, lá na Europa, o que mata mais da parte cardíaca é essa doença. Nas Américas, é a hipertrofia. E isso é importante para o médico que está fazendo a avaliação saber. De repente, ele está com um atleta que veio de outro lugar, ele precisa saber do histórico. Poxa, minha mãe era italiana, meu pai era italiano, todo mundo do norte da Itália. Descendência tem realmente a ver com tudo. Tem a ver, sim. Então, são esses detalhes que a pessoa precisa estar atenta, o médico que vai avaliar precisa estar atento para não comer bola, né? E tem participação, Renato, pessoal de casa? Várias participações aqui. A Maria Aparecida de Sumaré, na maioria dos casos, o médico no esporte é sempre um ortopedista? Essa é uma dúvida muito... Isso daí é uma dúvida muito comum. Na maioria dos casos, o médico do esporte ele tem alguma outra especialidade. Por exemplo, ele é cardiologista, ele é pneumologista, um cirurgião geral, um ortopedista. Tá? Mas a traumatologia é um segmento da ortopedia, até a traumatologia esportiva. Esse médico ortopedista, ele não é um médico do esporte. Tá? Então, ele não estudou, não foi treinado para ver um eletrocardiograma, para saber interpretar exames laboratoriais, um ecocardiograma, exames de prova funcional, tipo, por exemplo, aquele teste ergospirométrico, que é o teste que você faz na esteira com a máscara, que vai determinar o seu VO2 máximo, a capacidade aeróbica. Porque as pessoas pensam no esporte, elas já pensam no músculo, exatamente, né? Num trauma, que é o caso do Ronaldinho, que sempre zoou o joelho. Todos os esportes, a maioria tem um impacto e tem alguma quebra, né? Sim. Mas a gente esquece de entender que utiliza a respiração, pulmão, o coração ali está sempre batendo, tem todo o bombeamento de sangue nas veias. Na verdade, seria um pré, né? A parte endocrinológica, tem várias coisas, né? O ortopedista sabe lidar com a lesão a um órgão específico. Exato. Machuquei meu tornozelo, machuquei o meu joelho, o quadril, o ombro, o cotovelo, etc. É a parte esquelética da coisa. A não ser que ele tenha feito um treinamento em medicina do esporte. Eu tenho vários colegas que fazem medicina do esporte que são ortopedistas também. Mas a grande maioria dos médicos que faz medicina do esporte não é ortopedista. Ela manda também um beijo para nós. Fala que o programa está muito bom. Obrigada, Maria Aparecida de Sumaré. O Sandro Camilo, também de Americana, ele pergunta quais as principais lesões dos atletas e fala parabéns pelo programa também. Depende muito da modalidade, né? Se você pegar, por exemplo, o futebol é um dos esportes que mais lesa. Não são lesões, na maioria das vezes, incapacitantes, mas é um esporte que acaba sendo um esporte de contato. Então, lesa muito tornozelo, muito joelho e quadril também. Se você pegar outros esportes, por exemplo, o futebol americano, aí você vai ter mais lesão em ombro, cotovelo, traumatismo craniano com concussões, hóquei no gelo. Depende muito da modalidade esportiva. Cada uma tem a sua parte do corpo que é mais afetada. O bom é que a gente entrevista vários atletas aqui, a gente sempre pergunta isso. Qual a parte que você mais acaba machucando? Que não tem jeito, né? Dá uma olhada na mão de um jogador de vôlei. Exatamente. Né? Ali o que eles mais machucam são os dedos, né? Tanto que você vê eles jogando com esparadrapagem, né? 2 dedos juntos, etc. Ombro, pelo movimento, né, de rotação da articulação, acaba tendo lesão tendínea e de cápsula articular. Então, cada esporte tem suas lesões, né? Depende muito da sua modalidade. E a gente... tem mais perguntas? Opa, hoje está bombando. Pode falar, é assunto interessante. Né? O Marcos, do Hot Garage, Marcos Guida, um beijo para você, meu querido amigo e parceiro lá do Hot Garage. Agradeceu falando parabéns pelo programa e pelos temas sempre muito interessantes. Gostaria que fosse explicado dos problemas que os aceleradores de metabolismo causam ao nosso organismo e quais os perigos. Um beijo para mim, especial para mim. Obrigada, Marcos. Outro grande para você. Os aceleradores de metabolismo, os ergogênicos, né, eles funcionam
aumentando um pouco a frequência cardíaca, tentando aumentar um pouco a temperatura, fazendo com que você gaste mais energia para manter essa temperatura mais alta e a frequência cardíaca um pouco mais alta. Todo mundo eu imagino que a maioria das pessoas que tomam esses aceleradores está buscando uma perda de peso, né? Uma redução de gordura, não necessariamente uma perda de peso. O peso é muito relativo, né? É mais a composição corporal que interessa. Quanto de gordura você tem no seu corpo. O halterofilista é extremamente pesado e não tem quase nada de gordura no corpo. Então, interessa muito mais a sua composição corporal do que o seu peso em si. A maioria das pessoas que tomam esses ergogênicos busca reduzir a massa gorda, né? A gordura que tem no corpo. Só que, assim como ele acelera o coração, ele pode desencadear arritmias. Ele pode aumentar a sua pressão arterial. Então, se você é uma pessoa que já tem uma tendência à hipertensão, isso vai se agravar. Ele pode te causar insônia, distúrbios de comportamento, às vezes pela própria insônia, pela privação do sono, mas também porque ele te deixa ligadão. Você pode ter até alucinações. Então, muitos dos ergogênicos, principalmente antigamente, tinham uma substância que é o famoso rebite de caminhoneiro, né? A bola, o Fempreporex, entre outros. Esses medicamentos são extremamente controlados hoje, justamente por causa do impacto que eles têm sobre a saúde, porque dificilmente eles são tomados numa dose terapêutica, né? Eles são geralmente tomados 2, 3, 4 vezes acima da dose recomendada. Então tem que tomar muito cuidado. A fiscalização pela Anvisa não é o ideal. Nesses casos, às vezes o fabricante põe alguma coisa no rótulo que na verdade não é o que realmente tem lá dentro. Substâncias que entram de fora não têm controle pelo FDA, que é o órgão regulador americano. Então lá nos Estados Unidos ele pode colocar o que ele quiser, o fabricante coloca o que ele quiser dentro das substâncias. Tem que tomar muito cuidado. Eu não prescrevo, não recomendo o uso de ergogênicos. Como que eu vou acelerar, então, o meu metabolismo, né? Eu acelero o meu metabolismo justamente através de uma alimentação saudável, fracionando a minha alimentação, não ficando períodos em jejum, períodos longos de jejum, falar, eu estou precisando emagrecer, então eu vou emagrecer, não vou jantar. Você não vai emagrecer. Você está desacelerando o seu metabolismo, exatamente. Quem quer emagrecer tem que comer. Tem que comer de maneira adequada, tem que comer em intervalos adequados, quantidades adequadas. Então, quem faz jejuns prolongados não emagrece. Mas eu não como nada, eu não consigo emagrecer. Realmente, você não vai emagrecer. Se não come nada, você não vai emagrecer. Você vai se desnutrir. Aí você está passando para o lado da doença, patológico. Então, a melhor maneira realmente de acelerar o metabolismo é atividade física e alimentação adequada e descanso. Faz parte do treinamento, o descanso. Você de casa que está acompanhando com a gente, está vendo só que assunto interessante? A gente vai dar um intervalinho aqui para tomar uma aguinha. Se eu fosse você, eu não saía daí. Até já. Até já. I'm sexy and I know it. Voltamos, como a Lu diz, não falei que era rapidinho. E temos mais participações. Antes de falar das participações, queria convidar você que está aí em casa, que tem a sua dúvida, que é um atleta, que quer ser um atleta. Estamos aqui com um médico especializado em medicina do esporte. Faça sua pergunta, vamos nos informar antes de fazer o exercício, porque isso é muito importante. Então, o telefone para contato é 34718936. Também temos o e-mail alvivo@netserviços.com.br. Também temos o Twitter, @lenteesportiva. E você que está no Facebook, facebook.com/lenteesportiva. Vamos participar perguntando. E mais as participações aqui, o Carlos Camacho fala assim, boa noite. Para aqueles que praticam triatlon, quais seriam os exames de prevenção antes de as lesões se manifestarem? Olha, o triatlon é uma modalidade muito... Tem suas particularidades, são 3 esportes de uma vez, né? E esportes que são de alto rendimento. Todo atleta que quer partir para uma atividade física de alta performance e de atividade física intensa,
tem que fazer alguns exames. Tá? Esses exames tem um consenso mais ou menos sobre quais exames têm que ser feitos, tanto pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, a americana, as sociedades europeias. Tem todos aqueles exames básicos de sangue, hemograma, sódio, potássio, para ver a função renal, função hepática, coagulação. Um eletrocardiograma é sempre obrigatório, raio-x de tórax, um ecocardiograma, para ver como que o coração, para detectar essa parte da hipertrofia cardíaca que a gente havia falado. Um teste ergoespirométrico, que é aquele da esteira com a máscara. Então, esses são os exames básicos para quem está fazendo um esporte de alto rendimento, que exige muito do organismo. Para quem já tem uma condição pré-existente, é importante comunicar ao médico. Então, no caso do Carlos, que fez a pergunta, se ele tem uma lesão de joelho, por exemplo, ele tem que comunicar isso ao seu médico antes de querer correr, fazer um treino de 10 km correndo. Ele vai machucar o joelho. Se o médico que atendê-lo prestar atenção, ele vai saber quais exames pedir, ressonância magnética. Existe um arsenal muito grande que está sob o poder do médico, que ele pode usar para ajudar esse atleta a prevenir e se recuperar. Fazer exames preventivos de joelho, por exemplo, para quem nunca teve nada, isso não é feito. Então, geralmente se demonstra primeiro a manifestação da doença para você investigar. Não tem cabimento você fazer uma ressonância de corpo inteiro buscando alguma coisa se a pessoa não tem nenhum sintoma. Não sei, não tem, vamos supor, eu vou começar a fazer vôlei, ou quero ser um atleta. Sim, existe o exame físico, né, específico para cada modalidade. Então existe E é obrigatório hoje também. É obrigatório hoje, exatamente. Hoje é uma lei, né, pelo menos no município de São Paulo já se tornou lei, uma avaliação médica específica para o esporte, para a liberação, para a prática de atividades físicas a cada 6 meses. Tem muito debate em relação a isso, tem muita crítica. Os que apoiam dizendo que é para proteção, né, de quem está fazendo atividade física, e os que criticam falam, você vai acabar afastando o pessoal da atividade física, porque a cada 6 meses não é todo mundo que consegue pagar, porque a maioria dos convênios não cobre a medicina do esporte. Não? Não. A maioria dos convênios não cobre medicina do esporte, especificamente. Então, você teria que buscar algum centro especializado em medicina do esporte se você quiser algo mais refinado. Qualquer médico pode fazer uma avaliação e dar um atestado te liberando. A questão é, esse médico que não tem a formação da medicina do esporte, ele sabe fazer? Você está sendo realmente protegido e bem avaliado? Porque só colocar o esteto, escutar o coração e o pulmão e fazer um eletrocardiograma e falar pode ir, não é o suficiente na maioria dos casos. A não ser que você esteja fazendo uma atividade física de baixo impacto, baixo rendimento. Eu só quero fazer uma hidroginástica, só quero mexer um pouquinho, tudo bem. Agora, a maioria das pessoas busca um pouco mais. Né, chegar no limite, melhorar a performance. Então, nesses casos, só esse exame sumário já não serve mais. Né? Doutora, a gente está falando aí de começar uma atividade física. Fala-se muito que o futebol de final de semana ele é tão perigoso quanto ser uma pessoa sedentária. Como fica para uma pessoa que quer praticar, aliás, de repente ela só tem o domingo para jogar futebol, vai lá e se mata jogando, como que fica nesse caso? Eu acho que não tem nada de errado de você jogar o seu futebol de final de semana. Mas se você está fazendo isso achando que você tem algum tipo de condicionamento físico, algum benefício, você está enganado. É mais perigoso você ser um atleta de final de semana do que você ser sedentário. É melhor você ser sedentário do que chegar no final de semana e jogar 6 horas de futebol. Tá? Você corre mais risco. Isso é muito importante dizer, porque ninguém pensa assim, né? Jogar futebol é uma partidinha, sem se esforçar. O problema é que todos nós, temos uma tendência a supervalorizar a nossa capacidade física. Porque um dia, quando eu era moleque, eu jogava, porque um dia eu nadei 3.000 metros em 1 hora, então... Poxa, é claro que pelo menos 1.500 eu vou conseguir nadar hoje. Não vai. E é aí que você se machuca. Você pode se machucar jogando futebol de final de semana, torcendo o tornozelo, o joelho, etc.
Mas você pode realmente se machucar de uma maneira mais grave. Você pode ter uma síncope, que é um desmaio, você pode bater a cabeça, você pode ter arritmias, você pode morrer. Então, se você vai jogar futebol de final de semana, conheça os seus limites. Saiba que você não pode jogar mais do que 30 minutos se você estiver jogando para valer. Saiba que você não pode jogar mais do que 1 hora de um esporte recreativo. Jogar 2 horas, 3 horas e ainda misturar com a cervejinha e o churrasco, não vai dar certo, você vai ter problema. Parece uma bomba, né? É, uma bomba. E qual seria o limite, assim? Tudo bem, 30 minutos, né? Por exemplo, a Luciana aqui, se ela começar a jogar, eu não aguento 5, parece que o coração vai sair pela boca. Qual que é o limite disso? Você começa a sentir seu coração bater, a respiração fraca. É hora de parar? Com certeza, já passou da hora de parar, né? Eu diria que o seu limite não deve ser tanto baseado no tempo, deve ser mais baseado no seu esforço. Se você passar com um médico de esporte, ele vai te indicar que numa atividade física que você está começando, você não deve passar de 65% da sua frequência cardíaca máxima. A frequência cardíaca máxima é 220 menos a sua idade, essa é a sua frequência cardíaca máxima. Você tem 20 anos, você não pode passar de 200 batimentos por minuto. Só que ninguém treina nesse nível. Então, o máximo que se chega é 80%, 85% da capacidade da frequência cardíaca máxima. Então, você tem que fazer esse cálculozinho, é uma média, é uma coisa bem fácil de fazer, qualquer um pode fazer em casa, 220 menos a idade, e aí determinar as porcentagens a partir desse número. Nunca passar de 60%, 65% se você está começando uma atividade. E, em termos de tempo, não fazer mais do que 40 minutos de cara. Os estudos americanos mostram que o seu benefício em relação à atividade física é muito grande, você reduz a mortalidade por todas as causas, câncer, infarto, derrame, diabetes, qualquer causa, você reduz a sua mortalidade se você praticar 5 vezes por semana uma atividade física de moderada intensidade, tá? Por 40 minutos a 1 hora. Isso é o ideal, tá? Mas, de novo, conversa com alguém que possa te orientar quais atividades. Existem vários profissionais no mercado, né? Existem alguns médicos do esporte, não é muito fácil achar um médico do esporte, mas existem cardiologistas de monte que podem te ajudar e alguns personal trainers, alguns educadores físicos que sabem orientar direitinho. Que inclusive podem indicar um esporte adequado, né? A gente estava conversando antes que uma pessoa de 2 metros de altura... Exatamente, não adianta você querer praticar um esporte, pelo menos não a nível competitivo, se o seu biotipo não é compatível com isso. A gente estava usando o exemplo de alguém de 2,10 metros que quer ser jockey. Não vai dar certo. Né? Vai matar o cavalo. Não funciona. Lá, você né? pega aquela pessoa pequenininha, magrinha, que quer ser um halterofilista, um jogador de basquete. Não dá. Recreacional, ótimo. Vai lá, brinca, legal. Mas não vai querer ser um atleta de performance, de alto rendimento, se você não tem um biotipo para isso. Eu até estava falando sobre a especialidade, né? A sua especialidade. O Celso Casagrande pergunta: medicina do esporte é realmente uma especialidade médica ou apenas um médico familiarizado com o esporte? Não, é uma especialidade médica mesmo. Na verdade, é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1962. Nossa! Então já é antiga. Mas a gente só tem hoje, com título de especialista, 440 e poucos médicos no Brasil. Eu ia te perguntar. Por que tão pouco? E o esporte é algo, né, difundido. Né? Exatamente. Eu acho que a medicina do esporte hoje está havendo um crescimento. A sociedade está crescendo bastante, porque antes não era dado, eu acho que, o valor adequado ao esporte. O esporte sempre foi encarado como algo recreacional. E da década de final de 80, no final da década de 80, 90, que conseguiu, as pessoas encaram um pouco mais a atividade física como um remédio. Como uma medicação. Então, hoje você consegue, se você tem uma hipertensão arterial, uma pressão alta em estágio inicial, você pode usar a atividade física como o seu remédio. Ao invés de tomar o seu captopril, etc., você pode usar a atividade física como o seu medicamento para reduzir a pressão. Existe até, no Colégio Americano de Medicina do Esporte, uma divisão inteira chamada Exercício à Medicina. É para quem não é médico e é da sociedade. Então, fisioterapeutas, fisiologistas, etc., que usam a medicina, usam a atividade física para tratar doenças. Isso é uma nova percepção, e eu acho que com esses entendimentos a especialidade tende a crescer. E tem uma coisa que é muito ruim, né, que
um pouco cultural, todo mundo acha que sabe um pouquinho de tudo. Então, às vezes, você pega um colega... O Google virou informações para todos. Tem o Dr. Google, que ajuda bastante os nossos consultórios ficarem bem cheios. Só que aí tratando complicação, né? Que não é o ideal. Que tragédia, né? Exatamente. E tem também o problema do próprio colega médico que tem a especialidade X dele e acha que porque ele leu o capítulo de cardiologia ou de pneumologia, ele sabe o que é a medicina do esporte. Medicina do esporte é uma especialidade médica, não é uma área de atuação, é uma especialidade médica, uma das 20 e poucas que tem, reconhecidas, e existe o profissional adequado. Se você está procurando um médico do esporte, existe o médico do esporte, sim. Agora, doutor, uma dúvida minha, né, que eu não faço mais esportes, faz muito tempo que eu não pratico esporte, só que eu pratico um esporte que seria a velocidade. Eu gosto de carro, eu dirijo o carro, e isso libera adrenalina no meu corpo, e isso me dá a sensação como se eu tivesse o mesmo prazer de eu estar praticando o esporte. Você pode explicar? E eles falam realmente que a adrenalina libera todo aquele negócio. Posso, claro. Você pode explicar isso? A adrenalina, ela é viciante. Né? Exato, é o que falam mesmo. Ela é viciante e existe, junto com a liberação da adrenalina, a liberação de uma outra substância chamada endorfina. A endorfina é uma droga extremamente potente, nós mesmos que produzimos, e ela é mais potente do que a morfina. Só que, obviamente, a gente libera isso em doses bem pequenininhas, mas que dão um prazer. É o mesmo prazer que um atleta sente quando termina um treino. Você sai da piscina se sentindo bem, você termina a corrida se sentindo muito bem, ou o seu treino, seja lá qual a sua modalidade. Só que você, embora você tenha o prazer, você não está tendo o benefício orgânico. Você não está do físico. É só o benefício do neuroestimulador, Exato. do neurotransmissor que você secretou por causa da adrenalina. Então, você não está se condicionando. Você pode correr à vontade, fazer seu drifting à vontade, mas você não está se condicionando. É importante para você, como um piloto, ter condicionamento físico. Sim. Se você vai correr de carro, as forças G que são impostas sobre o seu corpo obrigam você a ter massa muscular, obrigam você a ter força cervical para você saber virar o pescoço para o lado certo. Senão você pode até bater o carro. Exato. Você pode até desmaiar, dependendo da força G. Isso acontece com pilotos de caça. E existe sim um espaço na medicina do esporte para você que é piloto. Você tem que estar condicionado, sim. É bom saber. Quem nunca andou de kart, vai andar de kart, entende isso Exato. perfeitamente. As dores no pescoço, nos antebraços. Não é brincadeira. Não. Doutor, fala um pouquinho pra gente como que é o seu trabalho lá. Por exemplo, eu vou procurar a clínica porque eu quero um acompanhamento. Como que funciona? Primeiro a gente vai conversar bastante. Eu preciso entender o que você deseja. Você deseja se transformar num atleta, eu preciso saber do seu histórico, tanto em relação à atividade física como em relação a doenças pré-existentes. Como é que foi sua infância, como que você se alimenta. Então, a primeira consulta é um papo muito, muito longo, para a gente saber onde você quer chegar. Tem a avaliação física, tá? Tem os exames complementares que sempre existem, dificilmente vai ter alguma situação em que não vai haver algum exame complementar. E a gente tem que traçar uma meta. Acho que tudo funciona através de traçar metas e metas que são atingíveis. Eu tenho que entender sua rotina de trabalho, eu tenho que entender as suas particularidades para a gente poder traçar uma meta que você consiga alcançar. Se não, vira um negócio frustrante, você vai acabar desistindo, você não vai conseguir atingir a meta, você tem que entender também a relação que a gente estava falando antes sobre composição corporal e peso, são coisas diferentes. Poxa, eu estou fazendo tudo que você está me pedindo, eu estou correndo, eu estou comendo, não sei o quê, e meu peso está igual. Seu peso está igual, mas você não tem mais 20% de massa gorda. Hoje você tem 15% e você ganhou tanto de músculo. Entendeu? Então, esse entendimento é importante e demora um pouco para a gente começar a soltar um pouquinho esses pré-conceitos que a gente tem sobre peso, etc. Então, isso é uma das principais coisas na hora de a gente conversar,
a atividade no consultório. Então, cada indivíduo é tratado como um único indivíduo ali, não é uma... Não tem muito... Como generalizar. Generalizar. Não tem um pacotão, né? Cada um tem suas necessidades. Se eu falar para você correr e você não gosta de correr, a gente tem que ver, você gosta de nadar? Então vamos fazer alguma coisa em relação à natação. Beleza. E a gente está falando aqui de uma como que se diz? A gente está prevenindo, né? Sim. São pré-exames, pré-diagnósticos. Sim. E tem algumas coisas que a gente pode melhorar fazendo esse acompanhamento? Porque aqui a gente está falando só de evitar lesões, evitar problemas do coração. Dá para melhorar o desempenho do atleta com a medicina do esporte? Com certeza, com certeza. A gente fala muito de coração porque, se você pegar o exemplo das mortes súbitas, 90% das mortes súbitas são causadas pelo coração. Existem os outros 10% que são causados por outras coisas, como, por exemplo, um aneurisma cerebral, que a pessoa não sabia que tem e rompeu na hora da atividade física. Mas existe sim o impacto sobre outras partes do organismo, sobre melhorar a performance. Geralmente o médico do esporte trabalha, ou o próprio atleta já tem um personal trainer, alguém que vai orientar como que vai passar. O médico do esporte não passa planilha de treinamento, isso cabe a outro profissional. Mas ao médico do esporte cabe mensurar como que está sendo aquele desenvolvimento. Então eu vou pedir um teste ergospirométrico para você e vou determinar, vou passar a informação para o seu personal trainer e falar, olha, precisa melhorar nessa fase, passa mais coisa aeróbica, passa mais coisa anaeróbica, e essa interação é muito importante para o benefício e para o ganho do atleta ou do indivíduo. Correto. E a gente tem algumas fotos aí para mostrar para o pessoal. Tá no ponto as fotos? Fotos, por favor. O nadador da Noruega, né? Ele foi o último caso aí que foi chocante, né? Novo. O nome dele, puxa vida, cadê aqui? É Dale Owen. Ele tem um nome bem complicado. Falando em português. O Serginho, né? O atendimento dele. E tem também uma foto do Renato Abreu, que joga pelo Flamengo. O Renato foi um caso de diagnóstico de arritmia, tratamento da arritmia e liberação posterior para voltar à prática, né? Então, eu acho que foi você que perguntou, né, Luciane, se tem tratamento das arritmias? Tem tratamento. O Renato é um exemplo disso. Fez o diagnóstico, tratou, está curado, liberado para o esporte. Até a gente deixou ele para o final, né, para falar, porque o Renato, ele começou a carreira dele no Sul, jogando em Santa Catarina. Em 2000 ele jogou aqui no União Barbarense, passou pelo Guarani, pelo Corinthians, Flamengo, saiu do Flamengo, foi jogar lá nos Emirados Árabes, voltou para o Flamengo, quer dizer, ele jogou muito e não tinha nada. E de repente foi diagnosticado que ele tinha um problema no coração. Pessoal, puxa, acabou. Não, ele operou acho que no dia seguinte, foi assim rápido, e voltou para os campos e está jogando muito bem. Geralmente os tratamentos para arritmia, que não são medicamentosos, são feitos através de um cateterismo, é um estudo eletrofisiológico que se chama, e por radiofrequência, um cateterzinho vai lá e queima o ponto que origina a arritmia. Tem tratamento sim, como a gente viu, e não significa que porque você fez o diagnóstico de alguma doença, que você está banido do esporte, né, ou até mesmo do esporte competitivo. Existem classificações de risco, existem tipos de esporte que são liberados para determinadas doenças, e o médico do esporte pode te ajudar a se enquadrar. E, doutor, qual que é o custo hoje de um acompanhamento como esse específico? Isso depende muito, né? Depende. Nem sempre quem procura esse tipo de atendimento precisa de um acompanhamento mensal. As consultas, dependendo da sua cidade, variam de 200 até 700, 800 reais a consulta. Não é o caso aqui na nossa região, mas, de novo, se for uma coisa estou começando uma prática esportiva, quero saber se eu estou seguro para praticar aquilo que eu quero praticar drift. Eu já estou interessada já, porque daqui para frente vai ser drift, vai ser arrancada, vai ser Fórmula Truck e vai ter... Exatamente, posso fazer isso, minha frequência cardíaca vai a 180 na hora da largada. Posso fazer isso, então tem os exames para a gente fazer, para saber se você pode mesmo ou não. E esse tipo de acompanhamento é uma vez a cada 6 meses, então não é algo muito oneroso para quem está fazendo. Agora, se você é um triatleta que quer correr o Ironman do Havaí, isso daí pode ter um custo maior, né? Então,
Depende E muito. voltando, convênio médico não... Tem muitas especialidades médicas que não tem a cobertura do convênio médico, né? O seguro saúde, sim, que é através do reembolso. Entendi. É mais Sim, caro. é. É mais caro. Mas geralmente não cobre mesmo. Quem sabe mais pra frente, né? É Eu saúde, acho que gente, É né? válido, não. Saúde. Depois reclamar, né? De repente você nem tá aqui mais para reclamar. Exato. Vale a pena. Olha, a gente está terminando o programa aqui. Eu recebi aqui a última participação, que é da Silvia de Americana. Ela está perguntando para o Dr. Alexander aonde que ele atende, como que ela consegue atendimento com ele. A gente vai ver aí na tela. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Seja bem-vindo quando quiser voltar aqui no programa. Muito obrigado, eu agradeço, foi um prazer. Para quem faz medicina, acho que independente da modalidade, é sempre muito bom poder transmitir algumas informações. Acho que o nosso público tem carência de informações. Pra gente mesmo hoje foi uma novidade aqui. Eu não sabia que existia medicina do esporte voltada para o esporte dessa forma, né? Existe. E é essa a intenção do Lente Esportiva, levar para você de casa novidade e informação. Acho que a gente conseguiu fazer isso hoje, né? Então, para o pessoal de casa que quer, a gente coloca novamente aí a clínica. Ela é de Limeira, né? Pode falar. A clínica fica em Limeira, a clínica Vertu. É uma clínica de múltiplas especialidades, não é só a medicina esportiva, mas entrando no site, clinicavertu.com.br, você tem outras informações, tem o nosso telefone. E para mim vai ser um prazer receber qualquer um que queira dar uma passada lá. Está todo mundo aqui convidado também. Com certeza. E eu agradeço de novo a oportunidade de estar aqui e poder conversar com todo mundo. A gente que agradece. Renata. Boa noite, Lu. Muito obrigada, Dr. Alexander. Realmente foi muito, muito rico, né? Como a gente fala, as informações, é difícil, infelizmente, ter esse tipo de informação, tanto até na internet, que eu realmente procurei, e são poucas as informações de medicina do esporte, mas a Lente Esportiva está aqui, como a gente fala, não só falamos dos atletas, não só falamos dos esportes, mas o antes e o depois sempre é muito importante. Boa noite para todos, um ótimo final de semana. Um beijo para a Sheila. A Sheila mandou um e-mail aqui para a gente, falou que, meninas, estamos na hora do intervalo. Resolvi mandar um beijo para todos, estão morrendo de saudades. Nós também estamos morrendo de saudade de você, Sheilinha. Espero que você esteja bem e sempre sucesso para vocês. Beijo a todos. E tem pagode, Renata? Ui, tem pagode. Manda o recado aí, senão o Fernando chuta a gente aqui. Tem pagode, gente. Pagode da Malucos. No dia 21/7, sábado agora, às 16 horas, após o jogo, vai ser na sede da Malucos do Tigre, tá? Então, primeiro pagode da Malucos, às 16 horas no sábado, depois do jogo. E antes de você saindo pro pagode aí, pagodeando a noite toda, né? Você faz um Gente, faz um check-up lá Se na... beber, não dirija. E Faz não um ande de carro check-up lá com o Dr. rebaixado. Alexander para ver se está tudo bem, né? Porque pagodear também tem certos riscos, ou não? Você gasta muita energia, viu? Ficar lá no pandeiro é um gasto energético considerável também. Eu faria também, no caso de um pagodeiro igual o Fernando Furlanetti, que está aqui com a gente, atrapalhando aqui no estúdio agora, né, Fernando? Pessoal de casa, obrigada pela audiência, vamos terminando, vamos ficando por aqui. Queria agradecer a sua participação, hoje a gente teve várias participações, ficamos contentes, a gente entende que estamos fazendo aqui o nosso papel de levar informação para você. A gente encerra o programa com o quadro Nada a Ver, esperamos vocês até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá! Como será que os treinadores incentivam os jogadores na hora do intervalo? Você já pensou nisso? A gente pensou nisso também. Por isso resolvemos dar 4 dicas inusitadas e diferentes de como os treinadores devem incentivar os jogadores no vestiário na hora do intervalo. Organize uma balada. I'm sexy and I know it. Faça uma palestra motivacional. Faça cócegas. Chame um pai de santo.